Salve corredores! Está começando para você que assiste pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma oportunidade que eu tenho de contar para você um pouquinho mais sobre um tênis de corrida. Domingo tá aí, é dia de botar o tênis no pé e sair para o seu treino longo. E sexta-feira, hoje, é dia de te contar um pouco sobre um novo calçado. O calçado de hoje é um tênis diferente, é mais um tênis da Skechers e é mais um tênis que entra para suprir aí uma necessidade de mercado que se mostra cada vez mais evidente, de corredores diferentes, corredores que querem desenvolver a sua corrida de maneiras não tradicionais. E é por isso que cada vez mais existem mais tênis específicos para tipos de corredores diferentes no mercado. O tênis de hoje que eu vou apresentar para vocês é esse tênis aqui. Esse é o Go Run Ultra da Skechers, um calçado que tem as tecnologias tradicionais que a Skechers já propõe em outros calçados, mas que entra numa fatia de mercado totalmente diferente. É um híbrido de terreno, o que é algo muito legal. Isso quer dizer que ele serve tanto para o asfalto quanto para a trilha. Então nós vamos contar um pouquinho de um tênis muito diferente. Se você quer conhecer, fica ligado, não sai daí que está começando mais um quadro Testamos. Hoje com o Go Run Ultra da Skechers. Bom, gente, toda vez que tem um Testamos da Skechers, a gente já sabe, tem algumas características especiais que os calçados da Skechers sempre apresentam pra gente. Toe box largo, o solado com uma espessura um pouquinho maior, sempre no meio pé eles têm a tecnologia M-Strike, que facilita a entrada da pisada com o meio pé. Para quem está querendo fazer a transição, é sempre muito bacana. Um tênis mais flexível do que o normal, um cabedal com uma respiração um pouquinho acima da média, mas aquele solado Razorlite, que é um solado que te dá uma responsividade. Esse pacote de calçados da Skechers está presente aqui no Go Run Ultra, com algumas alterações, com algumas diferenças que fazem dele um calçado especial. E a partir de agora, então, eu mostro para vocês de perto, lá na Virb. Vamos lá, vamos ver o que a Virb tem para mostrar para vocês. Bom, esse aqui é o Go Run Ultra da Skechers. De cara, você já consegue ver a espessura desse solado. A gente está falando, isso não está no release do produto, tá, gente? Mas a gente está falando em algo acima de 30 milímetros, principalmente aqui na parte do M-Strike, na parte do meio pé, que é justamente para propor uma pisada mais fácil com o meio pé do que com o calcanhar. Esses calçados, ele chama Go Run Ultra porque ele está propondo um calçado para você encarar distâncias acima da maratona, distâncias de ultra, longas distâncias. E para isso ele aposta numa densidade dupla na entressola, então nós temos duas faixas de Razorlite com densidade dupla para te dar uma absorção de impacto e um conforto acima da média para você tentar aí suprir as distâncias acima das distâncias que você está acostumado a suprir. Por isso que ele se chama Go Run Ultra. Nós estamos falando de um tênis que tem muito mais conforto que os outros modelos da Skechers. Se você comparar com o Go Run normal, Go Run Mab, ou com o Go Run, mesmo com o Ride, que tem uma espessura de solado Razorlite até maior do que o normal, esse aqui é ainda maior e ele te dá uma sobreposição de tecido maior do que os outros calçados, ou seja, transforma esse calçado um calçado com muito mais conforto do que os outros calçados da Skechers. Ele aposta realmente nas longas distâncias e para isso ele acha que você vai precisar ter mais conforto e por isso que ele te dá. Por exemplo, você olhando de perto você já consegue ver, o bocal do tênis tem um acolchoamento na parte interna e na parte externa. Na parte do toe box aqui ele tem um material stretch, que é muito legal porque você transforma o tênis num tênis adaptativo. Você coloca o seu pé lá dentro na primeira vez, não tem aquela rigidez que o cabedal mais rústico proporciona em cima do seu pé. Então você praticamente coloca o pé dentro de uma meia. Normalmente quando eu falo dos calçados da Skechers eu falo isso, que se você tirar a palmilha de dentro, o acabamento da parte de baixo do solado é um acabamento que permite que você corra sem a palmilha. Esse tênis ele aposta numa palmilha até mais grossa do que o normal e te dá um conforto acima da média. Mas se você quiser tirar a palmilha, ele também tem uma forração super confortável e é para isso que ele existe, para te dar o conforto nas distâncias acima do que você está preparado. A língua, como vocês podem ver, é uma língua um pouquinho mais grossa do que o normal, acompanha o bocal do tênis, que também é mais grosso. Ele tem algumas linhas de suporte na parte da frente, tem uma linha de suporte bem proeminente na parte do meio pé, mas o acolchoamento na parte do arco do pé é acima da média também, mais parecido com o Go Run Ride do que com o Go Run normal. Ele tem um clipezinho aqui atrás, que é bem curtinho, se você puder ver aqui, ó, você vai ver que essa parte que desse material que imita o couro é exatamente o tamanho do clipe. Já seguindo a tendência que a Skechers já tem no mercado há muito tempo, são calçados com flexibilidade, sem peças plásticas. Mas esse, porque ele se propõe a ser um calçado para longas distâncias, para mais do que a maratona inclusive, ele te dá aqui um clipezinho de contraforte mais proeminente, te dá um direcionamento de passada um pouquinho maior
e compensa o excesso de flexibilidade que você tem na maioria dos calçados da Skechers. Nesse aqui é um pouquinho menor. Você tem mais flexibilidade na frente, mas o meio pé, do arco para trás, ele se mantém mais rígido, que é justamente para você não cansar no meio da distância. Quem corre ultras maratonas sabe do que eu estou falando. Normalmente, quando você começa a correr, o teu pé ele tem uma entrada que está regular, que você sabe o que está fazendo, mas quando o seu corpo vai cansando, a sua pisada também vai cansando. E normalmente o que acontece é que você acaba cedendo aos vícios naturais da sua passada. Então, se você tem uma passada pronada, com o passar do tempo você vai pronar mais. Se você tem uma passada supinada, depois do quilômetro 40, 50, você vai supinar mais. E o mesmo acontece com os tipos de entrada de pisada. Então, se você entra com meio pé, mas você faz força para isso, quando você chegar no quilômetro 40, 50, a chance de você entrar com o calcanhar é maior. É o que acontece comigo. Eu tenho uma entrada regular com meio pé, mas quando eu canso, não há quem faça eu pisar com meio pé. O calcanhar é o primeiro a entrar no solo. E o que esse tênis propõe é um calçado para conter essas irregularidades quando o seu corpo cansar, quando a sua pisada perder as propriedades regulares que ela mantém numa corrida mais curta, certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa parte de baixo, que é aqui que mora o grande segredo desse tênis. Como você pode ver, ele tem a tecnologia Resalite, que é aquela espuma airada, que é um material diferente, mas ele tem duas espumas, tá? Essa espuma de baixo e essa espuma de cima tem densidades diferentes. A de baixo tem uma densidade um pouquinho mais rígida, a de cima um pouquinho mais mole. As duas densidades trabalhando juntas formam um sistema de contenção de impacto muito eficiente. A sensação de que você tem quando você corre com esse tênis é que você está pisando numa espécie de nuvem, é um troço esquisito, mas a verdade é que você tem uma aterrissagem muito suave, uma transição de passada já particularmente muito igual aos outros calçados da Skechers, então uma transição regular, suave, e a hora que você faz a decolagem, as duas entressolas trabalham em contato uma com a outra, te dão uma responsividade muito interessante. Mas qual a diferença desse calçado para o Go Run Ride, por exemplo? Não é só a espessura do solado, nós estamos falando de um calçado que tem um grip, e esse grip que está aqui embaixo transforma o Go Run Ultra num tênis híbrido, e não é um híbrido de dias de treino ou dias de prova, é um híbrido de terreno. Esse calçado ele serve para você correr no asfalto, serve para você correr na esteira e serve para você correr na trilha. Por que isso? Porque ele põe um grip aqui embaixo que te dá uma aderência em terrenos em que eventualmente você vai escorregar. O que isso quer dizer? A gente não está transformando esse calçado, gente, num calçado específico para trilha, tá? Se você for correr numa lama, num K42 Ubatuba, ou for pegar um dia enlameado numa serra, pegar um aclive, um declive, você vai até ter uma aderência, certa aderência. É óbvio que ele não compete com calçados com grip super proeminente, como os calçados feitos especificamente para esses dias molhados, mas ele te oferece um grip que é híbrido. Você pode correr na terra batida, você pode subir e descer montanha em dias normais, você pode correr no asfalto. É óbvio, nós estamos falando de um solado que não tem uma durabilidade top de mercado e que eventualmente, se você usar para o asfalto, vai chegar uma hora que quando você precisar usar para a terra, o grip dele vai ter se desfeito, tá? Mas que ele é um calçado que serve para esses dois tipos de terreno, ele serve. Você pode ir com ele para o asfalto, que ele vai te atender, e você pode ir com ele para a terra, que ele vai te atender. E isso transforma esse calçado num filho único do mercado. Por quê? Nós estamos falando de um tênis que tem 260 gramas e raramente você vai encontrar um calçado com tanta espessura de solado, com duas entressolas que trabalham em densidades diferentes, 260 gramas para a trilha. E ele serve sim para a trilha. Nós estamos falando de um tênis que não tem nenhum tipo de tecnologia especializada para conter a chuva, as secagens rápidas, etc. Ele não é feito especificamente para terrenos escorregadios, mas ele tem um grip que, se você for para a terra, ele vai aguentar o tranco, certo? Vamos aos pontos negativos e positivos do Skechers Go Run Ultra. Primeiro ponto negativo desse tênis é o suporte. Como eu falei, a maioria dos calçados da Skechers, eles têm uma ligeira, podemos dizer assim, eles falham no suporte. Não é um tênis que serve para todos os tipos de corredor. Ele não tem nenhum material que dê um suporte específico. Então, se sua pisada for muito supinada ou muito pronada, obviamente você vai ter isso intensificado nesses calçados. Tanto no Go Run, quanto o Go Run Ride, quanto o Go Run
Ultra, mas ele te dá um pouquinho a mais desse calçado. Eu não sei se isso é suficiente para você encarar 60, 70 km correndo, mas é mais comparado com os outros calçados. Mesmo assim, a minha opinião é que esse calçado ainda falta suporte se ele quer se propor a ser um calçado para ultramaratonas. Um calçado para ultramaratona precisa ser forte, ele precisa conter as regularidades da sua passada, ele precisa ser um calçado que trabalha para te ajudar a não esmorecer. Essa é a grande verdade. O calçado para ultra tem que ser um calçado seguro, que não te deixa na mão de jeito nenhum. E eu não sei se a contenção de suporte que esse calçado tem fornece isso. Eu também não corri grandes distâncias com esse tênis, corri até 20, 25 km. Foi muito bem, gostei demais, mas até 25 km eu não consigo ter essa noção. Provavelmente correndo uma ultra eu teria uma noção melhor. Mas a falta de suporte na Skechers já é uma característica tradicional. Então, eu acho que pode servir para você se você tiver uma pisada extremamente regular. Caso contrário, vale a pena repensar. Segundo ponto negativo desse tênis é a durabilidade. Nós estamos falando de um tênis que ele tem um acabamento, no geral, bacana, não é um acabamento ruim. Mas o solado ele não tem nenhum tipo de acabamento externo capaz de conter as ações do tempo. Ou seja, nós estamos falando do quê? De borrachas injetadas que vão fazer aquela contenção anti-abrasão. Nós estamos falando de algumas peças plásticas no solado que ajudam a dar uma estrutura de base para o solado. Então, é um tênis que tem uma super flexibilidade, que te dá um retorno de energia bacana porque ele é responsivo, mas ele não tem a durabilidade exigida de um calçado para longas distâncias, como ele se propõe a ser. Isso já é uma marca registrada na Skechers. Isso eu sempre falo dos tênis da Skechers assim. Ele não tem a durabilidade que tem um tênis, por exemplo, um tênis da mesma família aí, que a gente falaria de um tênis com muito amortecimento, um Nimbus, por exemplo, da ASICS. Eles não têm a mesma durabilidade. Esse tênis não vai durar 700 km, tá? Mas ele também não custa o que custa um Nimbus. Ele está no mercado hoje por R$ 299. Em algumas lojas você vai encontrar ele até por R$ 250, R$ 240. Para ser um calçado com uma tecnologia bacana como ele tem, às vezes você pode comprar dois desse enquanto você compraria um do que custa 600, 700 reais. Então é um custo-benefício que vale a pena, mas a durabilidade do calçado não é uma durabilidade igual à durabilidade que você está acostumado a ver em outras marcas. Mas isso é um ponto que você deve ponderar na hora de fazer a sua compra. Ele te oferece um ponto positivo de um lado e tira do outro. Vamos aos pontos positivos do Skechers Go Run Ultra. Primeiro ponto positivo desse tênis, mora aqui. Esse é o toe box do Go Run Ultra, assim como é o toe box do Go Run Ride, do Go Run. Todos os tênis da família Go Run da Skechers trabalham com uma plataforma super larga. Isso faz com que os seus dedos trabalhem dentro do seu pé, ajuda você a conter um pouco a irregularidade da passada. Quando você tem o dedo espaçado dentro do tênis, você tem uma pisada mais chapada e você tem mais chance de regularizar a sua passada, de ter mais estabilidade na passada. Quando seus dedos do pé estão espremidos lá dentro, a chance de você fazer essa contenção de regularidade na passada é menor. Você vai ter um tênis estreito e seu pé ele vai estar muito mais sujeito às ações da dinâmica da passada do que se você tiver mais espaço, se tiver com os dedos do pé espaçados dentro. Eu prefiro correr com tênis que tem esse espaço maior. E a Skechers já percebeu que o nicho de mercado que eles trabalham também é de corredores que gostam disso. Todos os calçados dessa linha Go Run trabalham com esse toe box largo. E se você gosta de toe box largo, meu amigo, esse calçado é o que mais vai te dar essa tecnologia. Então, isso para mim é um ponto super positivo do Go Run Ultra. O segundo ponto positivo desse tênis, é óbvio, ele é um híbrido de terreno. Isso raramente você vai encontrar isso em outros calçados. Quando eu falei aqui do Sayonara, ele não é um híbrido de terreno, mas ele tem um gripzinho embaixo que vai muito bem em pista de atletismo e que transforma o Sayonara, apesar de não ser um tênis de trilha, um tênis que você pode ir para uma terrinha batida, ele não vai te deixar na mão. Esse calçado é diferente, ele é mais do que isso. Ele vai te dar um grip e uma aderência muito acima da média dos calçados de rua. Ele não é um calçado que tem as tecnologias voltadas para a trilha, mas ele serve para a trilha. Você pode encarar uma serra, vai subir a serra de estrada de terra correndo, pode subir com o Go Run Ultra, que ele aguenta o tranco. É óbvio, se você for para o asfalto, você vai perdendo o grip e com o tempo essa qualidade vai se perder. Mas que ele tem isso e te oferece isso no pacote, ele oferece. E o terceiro ponto positivo desse tênis, um calçado que se propõe a ser um calçado de ultramaratonas para 260 gramas, é algo muito bacana, é muito diferente. Se você conseguir adaptar a sua corrida a esse calçado,
fazer suas rodagens longas de 70, 80, sei lá, 100 km que você queira fazer com esse calçado, se você conseguir fazer isso, você vai ter no pé um tênis com um amortecimento bacana, responsivo e muito leve. 260 gramas para te oferecer 60, 70, 80 km é algo impensado. Só Skechers para pensar nessa, certo? Então, relembrando, gente, um calçado de 8 mm de drop, um drop bacana, um drop intermediário, mostra também uma outra preocupação, porque os calçados da Skechers os outros calçados da linha GoRun, o GoRun e o GoRun Ride, que são 4 mm de drop, nesse calçado aqui ele te dá um pouquinho mais de drop, te coloca um pouquinho mais em posição de prova e te ajuda um pouco nessa transição de passada, te dá um pouco mais de suporte na parte de trás do pé quando você cansar. E é para isso que esse drop um pouquinho maior serve. Então, relembrando, 8 mm de drop, está no mercado por R$ 299 e é um tênis de 263 gramas. Esse é o pacote do GoRun Ultra da Skechers. Espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira que vem tem mais programa Fôlego, quadro Testamos, com outro tênis de bandeja para você. Até a próxima e tchau. Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastra o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se, que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para corrida e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você, certo? Valeu, grande abraço e tchau!